palestrante, tenho o prazer de chamá-lo de amigo e tenho certeza que ele trará um conteúdo teórico muito importante para aqueles que militam, não só no Tribunal do Júri, mas como todos os tipos penais do criminal, e não só no criminal, porque a inquirição é salutar em todas as áreas do direito. Muitas vezes nós damos o processo da inquirição. Então, só tenho a agradecer aqui o comparecimento de todos nessa terça-feira fria, dizer que os senhores já estão a um passo na frente de todos aqueles que não têm interesse, e eu tenho certeza que a gente terá aqui muito aprendizado hoje. Antes de chamar o Dr. Mário aqui para frente, eu gostaria de dar uma palavrinha para a nossa presidente de Direito Penal também, doutora Michele, e depois para a doutora Ueli. Boa noite a todos. Só agradecimento a todos vocês que estão aqui na noite de hoje. Quem não sabe o que é um espartano, pesquisem, porque assim, o Dr. Mário Bagures, nosso espartano, ele mostra todo dia o que é ser um guerreiro no júri, o que é ser um guerreiro no direito penal, e o que é realmente defender o cliente com amor. Muitas pessoas falam da paixão, mas o amor que eu vejo nos olhos do Dr. Mário, quando ele está falando sobre as defesas, é algo que eu acho que cada um de vocês vai levar no coração na noite de hoje, pode ter certeza. Boa noite. Estou aqui representando o nosso presidente, que teve um compromisso, né? Não pôde estar presente, mas agradeço a participação de todos, principalmente ao palestrante da noite, Dr. Mário Bagures. Seja muito bem-vindo à 39ª sessão. A casa estará sempre aberta, com temas diversos, então o doutor está convidado a trazer outros temas e vir novamente aqui à nossa casa. E é isso, vamos começar a palestra, né? Desce, pode descer, doutor. Vamos uma salva de palmas. Inicialmente, boa noite a todos. Quero, de prêmio, agradecer a Deus e a todos que me deram a felicidade desse convite e a honra de estar aqui na Associação de São Bernardo do Campo, oportunidade na qual eu saúdo, homenageio, já agradeço de último a nossa diretora secretária, a doutora Mânia Brandão. Muito obrigado pela acolhida e saiba que aos meus 21 anos de carreira, muitos deles nesse fórum aqui ao lado. Eu patrocinei muitas causas em São Bernardo do Campo. Passava, eu tinha uma noção da casa da unidade de São Bernardo do Campo e olhava aquele recordo bem do estacionamento aqui ao lado. E muito antes de Covid, dessas coisas assim, aquelas rampas, né, um formigueiro fora, até ter uma vaga bem rígida aqui, né, e até me recordo, antes de começar, foi ao longo de um ano que o próprio cartório falou que era uma associação criminosa, tráfico de drogas, um monte de crimes graves mesmo. E o meu objetivo já acabou sendo absolvido. O cartório falou assim: olha, nem sei mais como é que faz a hora de soltura, porque é atípico nessa hora, né? E me lembro de São Bernardo do Campo com muito carinho. Então, uma honra estar aqui na associação, principalmente falando com meus pais. Levo para toda a sua diretoria esse meu agradecimento por esse afago, que fica marcado na minha história como uma das grandes memórias que eu tenho vindo aqui conversar, não no tom professoral de palestra, mas bate-papo, até mesmo informal, que é assim que eu acho que é mais válido, né?
Mas muito obrigado por essa oportunidade que esteve um grande amigo Luan Rossi, tão jovem, presidente da comissão do Tribunal do Júri daqui de São Bernardo, um expoente, porque converso com o Luan e vejo um nível alto que esse jovem voa. Eu demorei 21 anos para conseguir aprender um mínimo, e quando eu falo desse mínimo, ele fala com tanta facilidade. Isso que é interessante, porque os jovens de hoje, de fato, são o futuro de nossa geração e muito bem representada por, não falo doutor, não gosto de ter uma colega, o meu amigo Leon Rossi. Muito obrigado por você ter me chamado aqui. Sei que é suspeito, mas muito obrigado mesmo. Eu esteve nisso aqui com o Jean Cadeira também. Presidente da Comissão de Direito Penal, aqui estou rodeado de grandes amigos, e todos vocês, doutor Maurício, minha equipe, doutora Nadina, doutor João, me dão a honra de estar ao lado de tantos advogados nessa noite fria de São Bernardo do Campo, terça-feira. Todos os inimigos naturais poderiam ter levado todos daqui para longe, mas fizeram com que eu tivesse a oportunidade de contar talvez um pouco da minha história, mas principalmente chega num contexto que, no ano 2024, muito se fala de sucesso, às vezes na internet agora a onda são aqueles cortes rápidos, então nós temos hoje mestres de cortes rápidos, mas se nós prestarmos atenção, o que fizeram esses que se dizem grandes no fronte de batalha? Onde que eles combateram? O que eles fizeram para ganhar? Isso, até mesmo os livros não contam. Então, quando me dão a oportunidade de falar algo para os meus pais, eu tenho que, obviamente, levar dentro da minha experiência, que é isso que nós vivemos nesse plano, trocar experiências, as nossas vivências, mas o que o advogado tem que ter diante de nós? Tecnicismo, a coragem, a independência, como que de fato fez, como se portou, como é que a vitória chegou. Isso os livros não contam, os bancos acadêmicos não ensinam, é o dia a dia no fórum. Então, quando imaginei de vir conversar com vocês aqui em São Bernardo do Campo, vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa, e aí nós passamos rapidamente, se der tempo de concluir tudo, eu falo bastante, me corta aí, qualquer coisa, você já coloca lá 5, assim, para eu dizer que está no canal. Mas, passando por aquilo que eu falo que é uma colcha de retalho, aliás, o nosso sistema processual penal, ele é exatamente isso. Nós estamos em 2024, nós temos Código Penal, Código de Processo Penal de 40 a 41. Se nós assistirmos, estudarmos, olharmos, tomarmos ciência desde a exposição de motivos desses dois códigos até hoje, as mudanças que significativamente demandariam um novo código. Um novo código que talvez tivesse, de fato, a nuance que está expressamente redigida na nossa Constituição Federal. O processo penal tem que ser democrático. O processo penal ele não deve servir como sistema punitivo. O processo penal não combate crime. O processo penal não é a materialidade de um código penal que só tem sanção, como um sistema subversivo de fazer com que réus tenham que, na prática, provar a sua inocência, senão eles serão condenados. Mas é isso que nós assistimos hoje em dia. Se atravessarmos a rua no horário forense, nós vamos ver isso. E falo, doutor Leandro, uma questão também. Se já não existe, falta muito pouco para ter uma máquina do tempo. E se nós importarmos no Neandertal, bem antes da época medieval, lá da antiguidade mesmo, lá da caverna, pode ter certeza que se colocar ele aqui nessas avenidas mesmo de São Bernardo, ele vai estranhar o semáforo, ele não vai entender a faixa de pedestre, ele vai olhar para o carro e ele vai se assustar. E sabe aonde ele vai se sentir em casa?
aqui do lado, na sede do Poder Judiciário. Infelizmente, isso é uma massa, onde que nós temos, sem entrar no viés político, um sistema, de fato, prisional inflado, porque a prisão virou remédio para todos os males. E quando nós vamos falar de nível de qualidade do que está acontecendo dentro do nosso sistema penal de justiça, aí é o que o Dr. João sempre fala, né? Nós estamos no suco, puro suco da base, porque tudo é voltado, pelo que pareça, para o réu ser condenado. Para nós, advogados, sermos cancelados, para a sociedade ordeira ficar contra nós. E aí eu pergunto, antes de entrar até no mesmo tema da inquisição, que é o que para mim ganha jogo. Eu nunca vi uma pessoa comum do povo, quer seja no ônibus coletivo, quer seja no supermercado, um taxista, um povo comum, normal, como os jurados ou tribunal do júri ouçam, falar: olha, eu estou com um grande problema em casa, meu Deus, eu acho que eu vou lá no fórum trocar uma ideia com o promotor de justiça. O promotor vai me ajudar. Ou, quiçá, um desses falar: olha, a situação aqui está insustentável, tem um problema grave, eu vou até o fórum lá conversar com o juiz de direito. Meus pais, permitam-me tratar a todos sem formalismos, mas vocês imaginam que isso seja factível, verdadeiro? Vocês acham que o promotor de justiça vai atender o povo fora do horário que eles dizem que tem atendimento? Ou o juiz de direito vai ouvir uma pessoa e vai, de fato, fazer algo? É evidente que não. Os heróis do povo somos nós. A Michele falava de Esparta, deixa eu ver. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, a minha trajetória, rapidamente para vocês entenderem. Em 2003, eu era oriundo do Ministério Público. Eu fiz a minha faculdade, eu estava lá me aprimorando atrás das linhas inimigas, né? 3 anos e meio de Ministério Público, numa promotoria lá no litoral paulista, onde que a promotora me permitia, inclusive, fazer audiências. Era incrível. Além de todo o trabalho que nós fazíamos no dia a dia, ela muitas das vezes me levava para a sala de audiência. É lógico que tinha alguns advogados já que eram conhecidos dela, pelo menos aqueles mais próximos, que não iam fazer constar em ata que o estagiário estava lá na sala de audiência, e simplesmente ela me levantava e me deixava lá. Então ficava eu sentado como estagiário, mas representando o Ministério Público, os advogados do outro lado, o juiz de direito era meu professor na faculdade. Então saímos da aula, ele ia para casa almoçar, eu já ia direto para o estágio, depois à tarde fazíamos audiências e tudo mais. Eu achava que aquilo tudo era muito maravilhoso. Até o dia que, ali no concurso de agentes próprio do artigo 29, a promotora junto com a minha mãe me forçaram a fazer o exame de ordem. Eu imaginava que a minha história era um concurso público direto. E eu fiz o exame de ordem e tive, a grata alegria de passar o exame de ordem. E eu recebi a minha carteira, essa, para quem gosta de reconhecimento pessoal, dizem que o tempo vem para mim, dá para dar uma olhada na fotografia, está bem diferente. Mas eu comecei a advogar e nunca prestei um concurso público. Eu me achei na advocacia. Eu percebi que eu era o cargo em si, o embate, as discussões, a
hoje, né, não só discussões de ideias, lamentavelmente, principalmente no Tribunal do Júri, vira discussão de pessoas, né, com as pseudo-autoridades fora do cargo que elas ostentam, mas tratando nós advogados como se fôssemos alienígenas, quando na verdade eles é que deveriam se portar de uma maneira não só cordial, mas no mínimo, como diz a nossa Constituição Federal, que somos indispensáveis à administração da justiça. Então, começo a minha trajetória com 23 anos de idade, não sabia absolutamente nada da vida, como que ela é. Todas essas questões desse currículo poderia ser substituído só como advogado, eu me sentia bem feliz. E tem isso, né? A minha vida, ela se confunde com o Santos Futebol Clube, fui atleta do Santos. Ali eu era só um torcedor do estádio. Me tornei o aluno número 1 da faculdade, e eu acredito que tirar nota alta na faculdade é uma obrigação, mas a diferença é que eu não tinha recursos, eu não tinha computador, eu vivia na biblioteca, eu fazia aula de manhã, estágio à tarde, eu voltava para assistir aula à noite. Então, teve todas essas passagens, até eu me formar em 2002, essa fotografia ali. O que tem aqui para falar? Então, essa é a fotografia do meu primeiro júri, né? Esse daqui já um pouco mais na sequência. Existem alguns casos aqui que a gente pode até falar, que todos me perguntam qual que é o recorde. E mal sabia eu que em 2011, numa verdadeira batalha campal, 86 presos, torcedores do Santos e solo paraguaio, uma batalha que para eles durou 10 dias, mas para mim uma semana, uma das semanas mais trágicas da minha vida, porque é muito difícil você lidar com tantos presos em um solo alheio, né, no exterior. Mas foram 86 solturas, né, um número um pouco elevado acima do que a gente consegue ver no dia a dia. Então eu recebi na época todas as homenagens, né, e coloco isso para mostrar para vocês que muitas das vezes a gente não espera, mas as grandes oportunidades batem na nossa porta, como a gente menos imagina. Eu não imaginava de fato que isso daqui poderia acontecer. Então, assim, uma homenagem de torcedores do Paraguai, que falam de Irmandade Blanca, que aqui está o símbolo do Santos, né? E não dá para ver, mas eu também aqui no cantinho aqui. Né? Enfim, fui crescendo, né, tanto na carreira. O meu ídolo é o promotor de justiça, para quem não conhece, o Dr. Otávio Borba de Vasconcelos Filho. Ele, infelizmente, se aposentou uma semana antes de entrar em vigor a PEC da Bengala, com 70 anos, mas um dos promotores que mais respeitou a advocacia. Um promotor que, quem o conhece, ele está vivo, graças a Deus, um promotor que, para muitos, superior a Roberto Lira. Para muitos que teve o prazer de conviver com ele nas trincheiras, no plenário, formou em Santos uma constelação de advogados, porque para enfrentar demandava muito estudo, muita técnica, o júri é elevado culturalmente. Um promotor do júri que tem mais de 3 mil plenários, como vocês imaginarem. E, às vezes, já tive, agora recentemente, alguns processos que não estavam prescritos, de denúncias dele na época, réus foragidos, depois capturados, submetidos a julgamento, e falar: mestre, está aqui, ó, vou fazer esse júri com a denúncia sua. E ele agora aposentado, depois de tanto tempo, falou: vai lá, Marinho, eu torço por você. Né? Isso é legal. Casei no Santos Futebol Clube. Tive a honra de ser, durante alguns meses, vice-presidente do maior clube de futebol de todos os tempos, do Santos Futebol Clube. Algumas recordações da carreira,
júris marcantes. E lá em casa eu sou vendido por um capitão da Polícia Militar, que é o Marinho, com 5 anos de idade. Rota, né? E você imagina só, ele é na brincadeira de polícia e ladrão, ele é o polícia, eu sou sempre o ladrão, então sou eu que apanho e sinto na pele todas as legalidades que a polícia e todo o poder público comete no dia a dia. Então, tudo aqui que eu falei para vocês, quem tiver alguma curiosidade na matéria desses torcedores no Paraguai, tem um QR Code aqui, a matéria de quando eu assumo o Santos Futebol Clube, antes dessa gestão horrenda que fez o Santos ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Enfim, interessante é que nós fizemos uma campanha bem interessante, quando eu estive também como gestor de obras de São Vicente, uma campanha do Laço Branco. E essa campanha do Laço Branco, ela significa uma lei federal, que é no início de dezembro, que é o combate dos homens à violência doméstica e feminicídio. Então foi a primeira vez que um clube de futebol utilizou o laço branco e o símbolo da OAB de São Paulo, CAASP, uma partida oficial do Campeonato Brasileiro. O Santos jogou com essa camisa azul em São Januário, uma partida contra o Vasco. E essa campanha, né, na OAB, em prol das mulheres, tem a ver um pouco porque fala de feminicídio, né? Isso aqui teve uma repercussão mundial. Então, uma das coisas que também já falo, não tenham vocês, meus amigos, advogados, segundos, medo de mostrar quem vocês são no plenário. Muitas das vezes, quando eu vou defender alguém que é acusado de um feminicídio, eu mostro isso aqui para os jurados. Porque o legado de proteção a direitos e principalmente o combate às arbitrariedades são nossos advogados e não do Ministério Público, e não da magistratura. Então, muitas das vezes eu acabo colacionando isso dentro do material do Tribunal do Júri. Quem se submete a defender réus, quer seja nos crimes comuns ou no rito escalonado do Tribunal do Júri, antes de qualquer questão, tem que saber o que significa prerrogativas. E prerrogativas eu estou falando aqui no sistema como um acadêmico e muito menos como se fosse uma benesse. Prerrogativas no sentido de que a roupagem, a armadura que o tribuno do júri, o advogado criminalista tem que ter. Por quê? Olha só, o ministro Celso de Mello já dizia: incumbe ao defensor neutralizar os abusos, fazer cessar o arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico, velar pela integridade das garantias otorgadas àquele que lhe confiou proteção de sua liberdade e de seus direitos. Nós, advogados, nós não temos que fazer sala para quem quer que seja. Naquele triângulo que muitas vezes a gente aprende, né? A pirâmide de Kelsen, Constituição Federal, Tratados de Direitos Internacionais, Direitos Humanos, leis infraconstitucionais. Mas se a gente pegar bem, está lá um juiz, nesse triângulo equilátero, e nas outras duas pontas as partes, a acusação e a defesa. E a gente imagina no sistema de que esse juiz tem que ser imparcial, nem para um lado para o outro. Isso acontece nunca. Certo? Não tenho eu recordação de ver, por exemplo, nenhum promotor de justiça alegar que o juiz é imparcial. Nunca fiz isso. Se tiver aqui em São Bernardo do Campo, por favor, me mostrem que eu gostaria de ver. Eu nunca vi um promotor de justiça levantar e acusar, apontar para o juiz, presidente da sessão, falar que ele está sendo parcial. Ele deveria ser imparcial para ambos os lados, mas geralmente tende só para o Ministério Público em detrimento da defesa. E nós jamais podemos nos colocar, porque prerrogativas nós temos, como vítimas dessa história. Quando o Michele falou de espartanos, na verdade encarna um personagem, mas que vem de sangue, porque tem um bisavô que é oriundo de Lacônia, território de Esparta, grego. E aí eu sempre tive comigo que o combate estava no sangue, que a discussão, óbvio, de ideias,
mas sem dar um passo para trás. Quando todos nós sabemos as nossas prerrogativas, a questão fica muito mais fácil de você lidar. Até seja uma questão de ordem, você intervir pela ordem, que é um exame ali sumaríssimo. Né? Usar a palavra pela ordem, qualquer tribunal, mediante uma intervenção pontual e sumária. E se o juiz, por acaso, não me permitir, fica uma ótima oportunidade para nós, quer seja ali na inquisição ou alguma unidade durante os debates, qualquer momento que seja, e falar, Vossa Excelência tem que aplicar a lei. E quando tem 7 jurados que vão assistir o advogado é mostrar o que a lei tem que ser cumprida com o juiz. Nós já saímos daquele posto delegado a nós, como se nós fôssemos o braço armado do criminoso. Então nós precisamos, de fato, saber o que é pela ordem, a questão de ordem, que ninguém sabe, mas está no artigo 497, inciso 10, são atribuições do juiz, do tribunal do juiz, resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento. Questões de direito suscitadas no julgamento é feito por quem? Pelas partes. O promotor de justiça não precisa fazer porque o juiz faz por ele, mas quem é que suscita algo no tribunal do juiz? Somos nós. Né? Então, isso aqui é necessário que a gente saber. Mas não são só prerrogativas que estão lá no nosso estatuto, são prerrogativas que estão no Código de Processo Penal. Então, quem estiver tirando foto, quem quiser anotar, por favor, depois verifique. O 495, né, principalmente o inciso 14, fala que na ata tem que estar descrito todos os incidentes. Todos os incidentes. O 571, inclusive, fala das nulidades, né? E essa é uma matéria muito importante, porque se no tribunal do júri aconteceu algo, não falou no momento, não foi alegado no momento, o que entende o STJ, até mesmo num caso rumoroso que todo mundo conhece, tive a oportunidade de um pouquinho ali, uma vírgula, contribuir nesse processo, que é o da Boate Kiss. Por incrível que pareça, o ministro Rogério Schietti disse que muitas daquelas atrocidades não podiam ser pelo tribunal analisadas porque não foram alegadas no momento oportuno. Então, gera preclusão. Olha que interessante, o artigo 405. Do ocorrido na audiência será lavado em livro próprio, assinado pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes não ocorridos. E aqui é o seguinte: ocorreu uma nulidade, vai parar, vai constar em ata. É o juiz falando o que aconteceu do jeito dele ou somos nós ditando o incidente? Se deixar o juiz constar do jeito dele, esquece que não vai estar retratado a realidade e vai ser dificílimo depois isso ser revisto pelo tribunal. Né? O artigo 459, né? Olha que interessante. As perguntas formuladas pelas partes diretamente a testemunhas, né, que falam do sistema acusatório, né, e as perguntas que o juiz definir serão transcritas no termo, se a parte ouvir entender. E muitas vezes os advogados parece que nem leram o Código de Processo Penal, não sabem disso. Bom, gravações. Eu era um pouco cético a querer gravar a audiência. Até um dia que, depois de 21 anos, eu tive que, infelizmente, mas bem consciente dos meus atos, porque não resisti, não tinha nada mais a fazer, senão abandonar o plenário. E sabe o que, por acaso, me salvou, entre aspas? Não porque eu estava gravando, porque a maioria dos juízes não permite, mas outros profissionais gravaram o momento do embate. Aquele que a nossa diretora estava ali na sala, até mesmo, né, assistindo um vídeo, o embate entre a acusação e a defesa, e a acusação tinha feito, de fato, uma construção do silêncio parcial do réu, era uma artimanha orquestrada pela defesa. Então não é só falar, olha, o réu ficou em silêncio porque... Não, é construir que o réu ficou em silêncio porque ele é culpado.
E culpado principalmente porque a defesa o fez ele agir dessa maneira. E aí influencia no ânimo do debate, dos jurados, influencia no julgamento da causa. Então, o artigo 367 do CPC prevê expressamente a possibilidade de gravar, e nós temos casos como esse, né? Advogado impedido do juiz de gravar a audiência com o celular nacional, teve o celular apreendido. E não precisa de autorização nenhuma para isso. Então, antes eu ficava um pouco mais cético, não tem necessidade, sou contrário a ficar aquele exibicionismo em mídias sociais, particularmente eu não gosto disso, mas eu tenho muitas outras reservas, porque justamente as ilegalidades, as arbitrariedades, principalmente na intuição, ocorrem quando o juiz pausa a gravação, ou quando não está gravando. Né? Então, muito cuidado com isso, porque o processo do segredo de justiça não pode divulgar. Eu já falei aqui da valorização do espetáculo, né, a exposição das imagens, principalmente quando tem ali a imagem do jurado, das partes, né, uma questão de respeito. E para quem quiser, existe um HC julgado no STF, malgrado, né, venha de quem com todo o respeito ao ministro Dias Toffoli, mas ele analisou um caso onde foi suscitada a questão de gravar a audiência pela parte, pela defesa, e existe, só que isso aqui no âmbito eleitoral, é o único no Brasil que tem essa questão desse HC. Deixa eu só ver o número. Aqui de lado não está mexendo, mas é 193-515 Dias Toffoli, tá? Para quem quiser ter uma noção de um precedente disso, esse é o precedente do HC. Vamos lá. Comportamento do advogado durante os trabalhos. Os jurados estão vendo a defesa trabalhar. E jamais pode a defesa se atuar ou ter uma posição subalterna, uma posição de destaque. Porque, principalmente no Tribunal do Júri, a estrela principal, protagonista do Tribunal do Júri é o advogado, que na verdade representa o interesse do réu. Então nós somos o dono do espetáculo, não é o promotor, não é o juiz. Pode ter certeza que quando tem algum caso rumoroso aqui em São Bernardo, as pessoas não vão lá para ver o promotor de justiça, vai para ver o julgamento do réu que é representado pelo seu advogado. Então, isso que eu acho mais importante, meus amigos e minhas amigas, em matéria de intuição. Então, vejam bem, primeira questão, para que nós não sejamos surpreendidos quando nós temos um início ali de ponto a ponto, sem pressa, com técnica, buscarmos aquilo que nós queremos construir em matéria de defesa, seja alavancar a credibilidade daquela testemunha, pelo menos em algum ponto que seja importante, relevante para uma tese de defesa, ou então, justamente ao contrário, trazer o descrédito para aquelas palavras, né? Ou compará-la com outros elementos de prova para mostrar que aquilo ali não é, no mínimo, coerente ou plausível ou esteja de acordo com aquilo que a gente tem como um fato controverso. O que diz a parte final do artigo 203, que a testemunha tem que dizer? Relatar o que souber, explicando sempre as razões da sua ciência ou as circunstâncias pela qual possa ser avaliada a sua credibilidade. Parece que o juiz não sabe disso. Parece que o advogado, quando está perguntando, ele está perguntando porque ele não sabe. Não, o advogado tem que saber o que ele está perguntando. Inclusive, tem que imaginar e antever a resposta que vai ser dada. Porque há uma pergunta que for feita, no mínimo, tem umas 3, 4, 5 já ali no listinho para depender da resposta que for dada. E eles não gostam. Eles não gostam. Então, por exemplo, o artigo 212, tão famoso 212 do sistema acusatório, as perguntas serão formuladas pelas partes, diretamente à testemunha. Então não tem mais aquele ranço inquisitorial que o juiz ele sai em busca da prova
como protagonista probatório que não é, mas tem que deixar em relação às partes. Testemunhas arroladas pela acusação como vítimas, o exame direto pelo acusatório e depois o exame cruzado pela defesa. Muito se fala de cross-examination, esses termos, que é bonito falar na internet, mas não guarda uma consonância intrínseca com o nosso sistema processual penal. Então não confunda as estações. Cross-examination, o que seria? Eles fizeram a tradução do termo do exame cruzado. Né? Só que o cross-examination em inglês, provavelmente dito, é uma outra questão completamente diferente. Mas, olha só o que interessante que o artigo 212 limita. Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem repetição de outra já respondida. Eu tenho certeza que todos os meus pares aqui nessa conversa que nós estamos tendo. Eu raramente vejo um juiz paralisar ou advertir o Ministério Público que ele está fazendo uma pergunta que induz a resposta. Essa é raríssima, uma mosca branca com as asas listradas. Então, temos uma compreensão que isso é uma exceção da exceção da exceção do gene recessivo da mosca branca. E, principalmente, aquela que induz a resposta que não tem relação com a causa ou importar em repetição de outra. É o que o Ministério Público mais faz. E qual que é o problema? Se nós levarmos a ferro a fogo, eu já vi isso acontecer. O promotor ele pergunta aquilo que está tudo escrito na denúncia. Quando parte para a defesa, é como se fosse menos esclarecimento, porque o promotor já perguntou, e aí o juiz só fala assim, não, isso já foi perguntado. Mas foi perguntado por ele, não pela defesa. Eu já vi isso acontecer. Então, veja bem, nós temos que saber isso, né, de trás para frente, frente para trás. Né? Então, olha só, no final o juiz pode complementar a inquisição, né? Esse artigo 215 é fundamental para quê? Para que a gente possa obstar quando a testemunha, né, quer seja do povo, quer seja de corpo policial, seja qual for a agência de segurança, mas principalmente vítima, começar a tecer comentários pessoais, um entendimento subjetivo, um entendimento pessoal, que é o que mais se tem nessas audiências. E aí, com todo respeito, é uma questão de ordem, mas ela não pode manifestar uma opinião, né, própria. Né? E isso serve para que quebre raciocínio, isso serve para que a pessoa fique num estresse mais alto, que não consiga mais responder perguntas, e isso possa até mesmo servir como um óbice, né? Para que, quando nós temos o depoimento contrário àquilo que nós queremos, deixar como superdano probatório. Fora isso, o artigo 459 do CPC. Vejam a arma que nós temos no CPC. Não sei vocês, mas o CPC só é utilizado contra o réu. O CPC no sistema processual de justiça é sempre contra o réu. Porém, com uma interpretação analógica, extensiva ao número lá do artigo 3º, no início do Código de Processo Penal, que você pode usar em analogia o CPC. O CPC, e essa é a arma, esse é o ouro que todos nós, e eu faço isso todos os dias, temos que nos debruçar. Porque o que o CPC fala? As perguntas serão formuladas pelas partes, então é como se fosse um sistema acusatório dentro do processo civil, diretamente à testemunha, começando o que arrumou. Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir resposta, não tiver relações com as questões de fato, objeto da atividade probatória e portanto de repetição. Pois bem, dê uma analisada com atenção no parágrafo 2º, que fala que as testemunhas deverão ser tratadas com urbanidade. Ok. As únicas testemunhas que não são tratadas com urbanidade são as de defesa, que começam com até uma entonação diferente para alertar. E não é um alerta, já é uma questão de quase uma imposição, um aviso de que incorre no crime de falso testemunho. Falso testemunho não relacionado com o fato ou com o tema probando.
mas falso testemunho se responder de acordo, em desacordo com aquele que está ali, a presidir o ato ou a vontade do Ministério Público, que se coloca não como parte, mas como fiscal da lei, que não é dentro do Código de Processo Penal, é parte do processo penal. Mas vejam, as testemunhas serão tratadas com autoridade, não se desfazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vejatórias. O problema todo aqui é que nós, advogados, muito estamos acostumados aqui com o 212, e o 459 do CPC nos dá armas muito mais eficazes. Por quê? Impertinente, quando o promotor começa a perguntar, óbvio, coisas que estão além do escopo da denúncia. Então, quando o advogado pede uma questão de ordem ou pela ordem e aí avança sumariamente e mostra que o que o promotor está fazendo é impertinente, o termo já é muito forte. Então é aquela luva de boxe quando você aplica um golpe muito bem dado no adversário. Agora, perguntas capciosas. Pergunta capciosa vai muito mais além daquela que pode induzir uma resposta. Uma pergunta que pode induzir uma resposta é: olha, esse notebook aqui é preto, né? Essa mesa é preta, né? Aquela bandeira é branca, né? Força a pessoa que está sendo inquirida a concordar por conta do né. Vocês vejam daqui por diante, amanhã em diante, outros que for trabalhar ainda hoje, como que o Ministério Público faz isso? A torta direita. Mas vocês sabem por que faz isso? Faz porque nós não fiscalizamos. Faz porque nós estamos acostumados a ser fiscalizados por eles. Nós, numa posição subalterna da questão. É que quando a gente trata de um tema de inquirição, imaginem só nós advogados. Só em São Paulo tem mais de 500 mil advogados. No Brasil inteiro tem 10 vezes mais advogados do que no mundo inteiro. E nós somos uma potência e não sabemos a força que nós temos. Nós somos todos os dias dominados e sodomizados por poucos que usam a lei contra nós e permitindo-se claramente os abusos que eles cometem. Imaginem nós advogados cumprindo a lei, fiscalizando eles. As armas estão aqui. Perguntas capciosas ou vexatórias. Vocês já perceberam, principalmente no Tribunal de Júri, como que as testemunhas de defesa são tratadas pelo Ministério Público? Parece que o Ministério Público governa uma farda, só falta esse levantamento de fevereiro. Mas quando vai lá uma testemunha do povo mostrar, olha, a realidade, como é que se deu, a troca de tiro, a facada, etc., porque é quase sempre o mesmo métier, só falta ter um paredão com rajadas de fuzil. A arma, meus amigos, por incrível que pareça, não só o 212, mas em consonância em evitar a opinião pessoal da testemunha, até mesmo na intervenção de quando a vítima sobrevivente vai lá depor, mas principalmente no parágrafo 2º do artigo 459 do CPC. E também, tomar muito cuidado com a questão do 474A, que é a questão da Mariana Ferreira. Eu já fui acusado, entre aspas, não com boletim de ocorrência, respondendo inquérito nem nada, mas de ter cometido essa anomalia da Mariana Ferreira, porque a vítima de um homicídio, que era traficante, que era um agressor contumaz de mulher, não sei se nesse podcast nós temos a imagem, ou se tiver curiosidade até mostra, ele tratava a esposa dele, o cartão de visita, o bom dia, era com tapas, era com cintadas, ela tinha um bebezinho de cola, cicatrizes que tinha no braço dela, tinha no bracinho da criança, comida, era aquele pote de sorvete jogado no chão, estupro marital, o que vocês imaginarem de atrocidades, de selvageria, ele cometia no dia a dia com aquela mulher. E aí chegou um dia que o copo d'água, gota a gota, ele transbordou. E aí os familiares dela, foram 4 réus e a mãe também dela, entrou como mandante
eles matam a vítima. E quando eu disse no tribunal do júri, no julgamento, que era um traficantezinho de estimação do Ministério Público, pronto. Eu fui acusado de ter violado a honra, o respeito a uma vítima que já estava morta, não estava no plenário. Eu não consigo entender algo nesse sentido. E esse júri foi no interior de São Paulo, os réus foram absolvidos no primeiro júri. Se eu mostrar as imagens, foi captada pelo sistema de monitoramento de um condomínio fechado, são imagens contundentes, porque são 4 homens, depois eu vou mostrar para todo mundo, são 4 homens com barras de ferro e o pai da família, o pai da chefe daquela família com um facão, e matam a vítima. No primeiro momento choca, até porque nós vivemos num mundo civilizado. Não é permitido matar alguém. Matar alguém no Código Penal tem uma pena embaixo. Então não podemos ter um sistema de vingança com as próprias mãos, etc. E tal. Mas e quando o poder público faz? Como lidar com um traficante de PCC numa área rural de uma cidade interior que assolava aquela família? E no primeiro júri, olha que detalhe interessante na nossa conversa aqui. Os jurados, depois de 3 dias de julgamento, absolveram no primeiro quesito da materialidade. Só que eles eram confessos, eles estavam filmados. O que o Ministério... É óbvio que eles perceberam. Os jurados ficaram com ódio da vítima. Como? Com o que eles são. Porque no tribunal do júri, eles recebem uma decisão de pronúncia. E a decisão de pronúncia não é uma decisão imparcial, é uma decisão contra o réu. Eles não conhecem o processo como nós, eles vão estudar, mas não sabem nada. E como que você vai formar a convicção do jurado, se não pela inquirição do que você está produzindo na frente deles no plenário? Como? Naquele caso, os jurados ficaram com ódio do réu. E absolvendo o primeiro quesito, o Ministério Público recorre dizendo que a decisão é manifestamente contrária para os autos. O Tribunal de Justiça manda o júri novamente. Nós ficamos um júri inteiro. Pelo amor de Deus, senhor jurado, sabemos que Vossas Excelências irão absolver o réu, mas não no primeiro quesito. E foi quando teve essa questão da Mariana Ferreira. Os jurados absolveram o réu no 4º quesito. O jurado absolve o réu no quesito obrigatório da absolvição. E aí não cabe o segundo exame de mérito no tribunal do júri. Julgou a primeira, a segunda, independentemente de acusação ou defesa, só vai ser submetida a uma nova análise se tiver uma irregularidade. E aí o Ministério Público artificiosamente diz que eu cometi a questão da Mariana Ferreira. Foi só ele, porque o procurador disse que não, e por que pareça, o Tribunal de Justiça, por mais Câmara de Gás que seja, foi de fato o recurso ministerial não foi provido e acabou a história por ali, foi julgado. Um processo que é tido ali como um daqueles que também quase impossíveis da defesa virar o jogo. Continuando, então, isso que eu estava dizendo, indução, induzir resposta, que é o raciocínio que serve de indício para alcançar uma conclusão, sem relação, são aquelas aleatórias estranhas ao objeto de atividade probatória, a reiteração, a repetição, e perguntas capciosas, que forçam a resposta da qual a testemunha não concorda ou não conhece, causando confusão. Aquela que vem no estilo do enganador, do artificioso, insidioso, malicioso, aquela que induz a erro. Perguntas impertinentes, aquelas que não têm relação com a causa, e vexatórias que causam humilhação ou vergonha. Critério de memória de testemunhas. Nós temos uma memória, um cérebro nosso, que se nós formos ver aqui o pendrive com todo esse material, existem alguns megabytes. Aí os pendrives hoje mais modernos têm alguns gigas, e se nós vemos aqueles processos gigantes que tem até um HD externo que tem 1 terabyte, e o nosso cérebro tem 200 petabytes, ou seja, 5 milhões de teras.
e nós humanos não conseguimos usar uma parcela mínima dele. O elefante, meus amigos, ele tem, acho que é 1 milhão de mais neurônios que o ser humano comum. Só que ele utiliza toda a inteligência para ficar só de pé. E nós temos tudo isso e nós não sabemos conviver no ápice, né, da boa vizinhança e em sociedade. Mas é muito simples. Memória, cérebro, entre neurônios na sinapse que vai para o córtex frontal. Então, a pessoa que está assistindo algo, ainda que seja esse mesmo quadro, se pedir para nós definirmos o que está nesse quadro, todos nós definiremos isso que nós estamos assistindo de uma maneira diferente. Porque a captação ela é subjetiva. Quer seja na visão, quer seja na audição, quer seja no olfato, quer seja no gosto. E como que a pessoa vai conseguir captar e armazenar essa mensagem? Se nós vamos falar de Constituição, Bob, por exemplo, fala que o ser humano é aquilo que ele tem de conhecimento. Conhecimento, como é que nós armazenamos as mensagens daquilo que nós estamos assistindo, presenciando? Como uma pessoa comum, uma pessoa que não teve muitas oportunidades, uma pessoa bem simples, humilde, vai conseguir compreender um fenômeno que depois vai ser traduzido num julgamento, sendo que ela viu algo que ela não consegue depois exprimir o que é. Percebam quanto que os advogados, as partes, nós propriamente dito, se nós formos por uma inquisição, nós sabemos que, por exemplo, a testemunha é uma nutricionista, mas a questão da morte foi passional, ela não está no domínio, no conhecimento dela. Exemplo, pode ser engenheira, pode ser o que for, a testemunha. Mas se nós trazermos para o nosso campo de conhecimento, muitas das vezes aquela testemunha não vai saber nem contar aquilo que ela mesma viu, presenciou, aquilo que ela armazenou. Como que depois de muito tempo, se é uma memória seletiva ou não, vai poder ser levado para frente. O quanto de perda de qualidade desse depoimento tem, até mesmo quanto ela é acrescentada dia após dia com outras induções, ingerências, vai se alimentando um campo diferente daquilo que foi notado no primeiro momento. E eu sempre digo, nós advogados, nós temos que ter 2 instrumentos na inquisição de testemunhas. Uma delas é o termômetro e a outra é a bússola. Nós precisamos saber para onde nós vamos. O que nós iremos extrair da testemunha X, Y, Z. O que nós queremos de trazer de informação da vítima. Então nós temos uma bússola para construir as teses de defesa de todo esse arcabouço. E principalmente o termômetro, saber onde ir, momento de avançar, momento de recuar, momento de parar. Porque sem isso nada funciona. Então, por exemplo, num túnel escuro, se você olhar para o lado, você não sabe o lugar, mas existe uma luz lá no final do túnel. Ainda que nós possamos ter uma testemunha que seja radicalmente contrária a tudo que nós vamos sustentar no plenário. Se isso acontecer, ela é uma testemunha. Vá buscar o que essa pessoa, depois, os elementos que ela trouxe de convicção, comparado com os demais. Nem sempre a gente vai conseguir construir um depoimento hostil, quer seja de policial, quer seja da vítima, familiar da vítima, que vai trazer questões contundentes ao que se está almejando em matéria de defesa. Mas isso pode ser combatido com outras provas. Prova pericial, prova digital, o que for, outros depoimentos. Quer seja para alavancar a credibilidade ou a ruína, o descrédito. Então, por exemplo, tudo isso varia, né? Condições de ter percebido a ocorrência do evento, se foi instantâneo continuado, onde estava posicionado, distância, visibilidade, luminosidade, a atenção estava plena ou desviada, nível de estresse e emoção, ou se havia um estímulo, né, fator ambiente. Há estudos sérios que dizem que se a testemunha, o fato ocorreu 4 horas da tarde, ela não tinha almoçado, ela não tem uma captação de um fato que ocorreu na frente dela.
Porque uma das questões do nosso sistema de memória do cérebro é biológico. Cérebro esse que faz nós estarmos dormindo e com todos os órgãos funcionando, independentemente da nossa vontade. Né? Então, a questão de quando a gente começa a entender que o sistema de memória, neurociência, que hoje se fala muito sobre isso, é muito importante, principalmente quando a gente quer extrair algo de testemunhas dentro de um palco para o tribunal do júri. Pode ter muito sugestionamento, como que essa informação foi adquirida, né, esses fenômenos do esquecimento. A mídia, principalmente, né, hoje o Luan sabe, a Michele, a Vanessa, nós estamos lá na Baixada Santista com um caso de repercussão nacional, e eu falando óbvio, e na internet sendo cancelado. Por quê? Porque existe um efeito manada. Existe um terreno semiárido que é as mídias sociais, que é a internet propriamente dita. E nós, profissionais, nós temos que saber lidar com isso, contra a opinião pública, contra nós. Aí hoje eu tive que ler que eu comprei um diploma, que o advogado vai estar preso com réu e tudo mais. Só que daqui a 30 dias, quando acabar a prisão temporária, o que a gente fez hoje pode surtir efeito. E aquele réu, aquele investigado, na verdade, pode ser solto. E pode mesmo. Então, muitas das vezes nós somos incompreendidos, mas o fato, quando ele é marcado pela mídia, a tendência é que quando daqui a 2, 3, 4, 5 anos chegar no tribunal do júri, aqueles jurados sejam contaminados por ele. Né? E, por exemplo, a questão dos policiais. O policial não ia acusar falsamente alguém. Os policiais, queiram ou não queiram, eles estão em guerra. Nós estamos no meio do fogo cruzado entre a macrocriminalidade, a criminalidade propriamente dita, e as forças de segurança. O Estado não faz nada corretamente, principalmente em matéria de segurança pública. E nós, sociedade inteira, nós estamos no meio desse fogo cruzado. Então, quando o policial que veste uma farda, ele enxerga o próximo como aquele estigma, como é alguém inimigo, não precisa conhecer a pessoa para saber que ele vai prejudicar aquela pessoa. Simples assim. E os erros são sempre contra o réu. E nunca em favor, né, de quem está sendo acusado de algo. Então, isso também é uma das máximas que, em matéria de inquisição, tem razão de mentir, a relação entre a testemunha e as partes do processo tem interesse no desfecho. Eles têm interesse no desfecho, inclusive até mesmo o promotor de condenação, vira estatística deles. Aqui nós temos um recurso especial que gosta muito desses precedentes, o Dr. João, essa aqui é o Dr. Dantas, que diz que a palavra do policial, por si só, ela não serve para condenação, se não estiver concatenada com os outros elementos de prova. Que nós assistimos todos os dias nas nossas várias criminais no Tribunal do Júri. Combinou porque o policial falou que ele estava lá numa biqueira, ele estava lá numa loja, que ele roubou, que ele matou alguém. Mas a informação foi fidedigna, com veracidade, ou foi típica da fala? E não precisa ser da Polícia Militar, pode ser um investigador de polícia, pode ser um guarda municipal, pode ser um policial federal, tanto faz. É a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui já estamos chegando um pouco mais ao fim, né? Muitas das vezes nós temos que ter um sistema de acolhimento com as testemunhas. O que eu faço propriamente dito? Geralmente, quando eu estou num sistema mais de estresse, mas eu percebo que eu posso extrair algo da testemunha, eu faço umas 4, 5 perguntas, que a resposta é sim, porque a pessoa falando sim, ela se sente mais à vontade. E aí você vem de uma maneira um pouco mais conveniente. Então precisa ter um acolhimento que é muito pouco utilizado, mas que faz conquistar a confiança. Então você faz perguntas para ela afirmar, vai baixar o estresse, mas tudo isso sem excesso, né? E principalmente quando você fala, olha, quais são os danos que isso te causou, o que te trouxe de prejuízo? Isso afetou a minha vida, eu fiquei lá fazendo terapia, tive que tomar remédio. Você joga depois nos debates com os jurados, então assim, vocês vão acreditar numa pessoa que passou por tantos infortúnios, assim, é um depoimento crime. Você não precisa falar, extrair da testemunha que ela mentiu, mas ela mesma vai te dar os controles para mostrar que aquilo ali que ela está falando não pode ser,
tido como uma verdade universal. Então, por exemplo, a maioria dos doutrinadores, principalmente nos cursos de internet, vai falar que advogado não pode fazer pergunta aberta. Você deixar a testemunha fazer uma pergunta que ela possa responder o que ela quiser. Eu, particularmente, faço isso todos os dias. Porque talvez 21 anos de carreira me mostrou até onde eu posso ir ou não, mas sempre é uma aposta. Então, como você faz pergunta fechada, você tenta fazer com que a testemunha se comporte ali onde que você quer. É válido, é válido. Mas nem sempre isso acontece. Então, perguntas abertas que geram um risco, né, e exigem um certo controle, né, principalmente para você confrontar as circunstâncias da denúncia, né, ou um documento de perguntas fechadas. Né. E aí, como é que eu faço? Eu posso fazer um introito. Diz o Ministério Público que na denúncia o réu disparou 5 vezes com sua arma de fogo e faço um introito tudo, mas isso, aquela pistola, o senhor já tinha visto ele armado? Eu falo, não. Vamos supor, eu falo, não. Então, a resposta dele não é para o final, o senhor já tinha visto ele armado, só que está correlacionado com todo o introito que foi feito antes. Faça um introito e no final faça uma pergunta fechada. Para que se ele falar assim, na segunda, na terceira, na quarta pergunta, você conseguiu um não almejado, por exemplo. Porque depois que os jurados, nos debates, falam assim, eu perguntei aqui na frente de Vossas Excelências, ele falou não, só o Ministério Público que disse sim. As armas estão, meus amigos e minhas amigas, na intuição. Perguntas confrontativas, que são aquelas sugestivas, principalmente induzem falsas memórias. Falsas memórias é o ápice da intuição. Você confronta uma testemunha, ela está dando certeza absoluta de que X, na verdade, é Y. Mas muitas das vezes essa testemunha você não tem como atacar. Ela é uma pessoa proba, ela é uma pessoa honesta, ela se comporta bem, os jurados tiveram uma empatia com ela. Nós vamos dizer que ela é uma testemunha mentirosa? Não. Nós vamos utilizar o fenômeno das falsas memórias. É muito importante dentro da inquisição das testemunhas. E depois, uma coisa que ninguém faz, e eu particularmente estabeleci um método do que eu chamo de pergunta zigue-zague. Então, por exemplo, flutuar de um tema para outro. Porque faz com que a testemunha, por exemplo, saia de uma zona de conforto, quando ela vai responder sobre um relacionamento, como que era no início. Aí pergunta sobre o fato, depois volta para o relacionamento, ela se perde. Então sai de uma zona de conforto. Então isso aqui são tudo técnicas, estratégias que a gente pode utilizar, né, no dia a dia. Né? Então tem 5 fatores, né, que é aquilo que eu falei antes, como que ele percebe, como conserva na memória, como é capaz de evocar, como pode expressar, né, como quer expressar e como que pode. São coisas completamente diferentes. Quanto tempo eu tenho? Estou cansando vocês aí até começou às 8h10, está 50 minutos. Tem uma parte que eu acho que é interessante mostrar o vídeo, né? Porque tudo isso é muito legal, mas até cansa. Aí quando a gente mostra o vídeo de tudo isso funcionando, né, fica mais interessante a vivência, né? São os livros, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de um livro que o 4 Gigantes da Alma, né, que é o Medo, Ira, o Amor e o Dever. Esse é um clássico do Mihaly Lopes, né? Mas o Manual de Psicologia Jurídica é algo assim muito, muito, muito importante. O engraçado é que nós estamos falando aí, né, de anos 50. O Mihaly Lopes morreu no Rio de Janeiro em 64. As lições que ele nos deixou, esse legado, são importantíssimos até hoje.
Lógico que no mercado existem inúmeras obras para falar de prova testemunhal, mas Miller Lopes é o que eu recomendo. Vejam, tudo em matéria de percepção se torna subjetivo. Pode existir um fato concreto, matou, mas a interpretação de como que aquele ato se deu é meramente subjetivo e que varia de um para o outro. Então, são atos específicos, ou seja, de cunho pessoal. Condicionar a precisão e extensão dessa percepção demanda também um grau de fadiga psíquica. Então, existem dados qualitativos e quantitativos também, muito importantes, porque existe uma tendência, vamos supor, números que são menores do que 10, e a tendência normal de aumentar números menores do que 10. Então, tudo que for menor do que 10, quando vai depois, ele vai falar que é 15, 20. E menores do que 1 minuto. Então, quando tem um relato que tem pausas superiores a 10 minutos, esses 10 minutos, aí passa muito rápido. É uma tendência a aumentar o número abaixo de 10 e o lapso temporal acima de 10 minutos ser narrado muito rápido. Isso é uma tendência do ser humano. Aqui eu faço as variações de perguntas, por exemplo, a gravata azul. Então, por exemplo, o Miller Lopes fala isso. Qual era a cor que o certo é? Qual que era a cor de gravata que o réu usava? Então, por exemplo, qual era a cor de gravata que o réu usava? A indução. Provoca engano do depoente. O réu usava alguma gravata? Você está induzindo que ele usava gravata. Quando você pergunta se ele usava gravata, sim ou não, você está induzindo que ele usava gravata. Condicionais, afirmativas ou negativas, por exemplo, não era preta a gravata? A gravata é azul, só que o azul, a depender do tom, ele pode ser escuro. Aí você pergunta se era preta, vai falar que é preta, mas a gravata é azul. Por acaso a gravata era branca, aí a primeira induz a resposta sim, e a segunda não, porque a gravata era azul, a depender da textura da gravata. Diferenciais. Era preta a gravata, sim ou não? Isso tudo está dentro daquelas perguntas capciosas. E vejam que os nossos padres do Ministério Público fazem isso todos os dias. Era uma gravata preta? É uma pergunta disjuntiva completa. Ou não era uma gravata branca? Então você faz uma pergunta provocando uma concordância, a pessoa dizer sim ou não. Porque o sim ou não é aquilo que vai, de fato, marcar para que você possa construir sua tese de defesa. E existe o epidâmetro de Quintiliano, que são aquelas perguntas abertas: como, quando, onde, por quem, de que forma. Isso são todas perguntas abertas. E quando você faz uma pergunta dessa, você está sujeito a testemunha falar o que você quiser. Se estiver fora do seu radar, de ir buscando uma a uma para esclarecimentos, você se perde. Aí não vale fazer a pergunta aberta, você é melhor fazer a pergunta fechada. Existem algumas questões morais, amorais, a própria do exame de personalidade, como imparcialidade ou própria parcialidade. E aí tem um texto do Miller Lopes que ele fala: apesar de tudo, será sempre preferível deixar o indivíduo a iniciativa em suas descrições do que interferir ativamente nela com o pretexto de ajudá-la. O que ocorre na maioria dos interrogatórios judiciais é que existe um deliberado propósito de resistência por parte do interrogado. Esse insensivelmente vai descrevendo fatos e situações, percebo, não como os viveu, mas como parece ao juiz que ele devia ter vivido. Quantas vezes o promotor, o juiz vai fazendo careta, a testemunha vai querendo consertar o seu depoimento porque ele acha que está desagradando alguém. Miller Lopes falava isso lá nos anos 50. Tem um caso aqui, especificamente, que é um rapaz de 20 e poucos anos de idade, esquizofrênico, surdo, que jogou uma pedra num senhor de idade de 80 e poucos anos.
ele sacou uma espingarda e efetuou um disparo. Só que o balote era daquelas de expansão. Então, uma particularidade ali de chumbo mínima pegou nas costas desse rapaz. E foi o bastante para dar uma lesão grave, porque na verdade não perfurou, mas ficou alojada próximo ao pulmão. Ele foi andando para o hospital, no dia seguinte teve alta e deu lesão grave. E o senhor de 86 anos de idade foi para o tribunal do júri. Na inquirição, onde que eu coloquei tudo isso que estou aqui comentando, já cansando vocês, eu inquiri essa vítima de 20 e poucos anos de idade. A minha intenção era mostrar justamente o quanto desproporcional é. Um senhor de idade que ele jogou uma telha nele, que pegou na perna, e nós sabemos que a telha, a depender, se chama aquela ponta, funciona como uma navalha. Né? Poderia ter arrancado, não vou dizer assim, amputada a perna dele, mas podia ter tido um corte bem grave. Né? E aí eu gostaria, a minha preocupação naquele momento era de aferir o quanto de agressividade ele tinha, porque se colocava a discutir com o réu na porta da casa dele. Aqui, se eu apertar aqui vai ter um vídeo. O vídeo, a sonoridade é bem complicada, mas pelo que eu me lembro, não tem como pausar, né? O vídeo é extenso. Mas eu pergunto para ele, como que você fica sendo esquizofrênico? E ele olha para mim e ele diz, olha, eu já estou ficando bruxo, só de você ficar aqui perto de mim. E aí está uma questão, né? Que eu inquirindo ele já fala que está ficando bruxo, ou seja, já está ficando agressivo. E aí tem uma intervenção do juiz, vocês vão ver. E aí, nesse momento, eu falo para ele, eu não quero dizer mal, mas o cara era boa gente, eu começo a fazer uma série de perguntas que no meio desse acontecimento ele começa a falar bem da vítima. Então eu vou mostrar para vocês porque ficou evidenciado que todas as técnicas que nós empregamos, quer seja sempre bem do réu, né? A vítima começou a falar bem do réu. Tudo aquilo que nós empregamos deu muito certo. Eu mostrei para os jurados que se numa sessão de julgamento ele fica bruxo, ou o advogado, na frente do juiz, na frente do jurado, do policial, imagina o que ele não faz lá na cara do réu. Com a desproporção de idade, força física. Vamos ver se aparece aqui para vocês verem. Feedback, se foi legal ou não. Existem algumas premissas, né, de flexibilidade, de fases, que podem ser adotadas. Eu vou deixar esse material com vocês também. Né? E aí nós temos, isso aqui faz parte até mesmo de um curso que se eu falar tudo que tem aqui, eu vou ficar umas 3 horas cansando todo mundo. Mas bem interessante, depois eu posso mandar esse material, que é a parte técnica, a parte teórica de tudo que tem no nosso Código de Processo Penal relacionado à prova testemunhal. Né? Falsas memórias, acho que a gente pode falar um pouco, né? Então, é frequente a recordação de um fato de maneira diversa da qual ocorreu na realidade. O fenômeno das falsas memórias é frequente durante a ocorrência de uma infração, uma vez que os atos evidenciados possam ser tão intensos, quando não compreendidos como um todo, passam a exigir da pessoa pequenas complementações de espaços vazios para a melhor compreensão do que aconteceu. Então, é sempre ali uma ilusão, na verdade, a pessoa vai complementando. E se nós decifrarmos isso, nós mostramos que por mais que aquela pessoa seja excelente no seu dia a dia, ela teve o depoimento iniciado. E nós conseguimos afastar, né, tudo aquilo que aquela testemunha disse no seu depoimento. Isso é engraçado, que questão de falsas memórias, hoje em dia até a inteligência artificial não sabe de algo que cria. É como se fosse a falsa memória humana. Exatamente. Você vê que
a vida e muita arte. Né? Nós estamos num sistema de inteligência artificial que o filme Matrix, por exemplo, falou lá nos anos 90. Né? Que nós estamos assistindo hoje, por exemplo, o Exterminador do Futuro mostra que o nosso futuro é tão incerto por conta disso. Né? E dia após dia, principalmente quem fala disso muito é o Fux, o ministro Fux, inteligência artificial, julgamentos na STF. Eu tenho em casa uma doutora em educação, minha esposa é professora, é diretora de faculdade, e o aprendizado das crianças daqui para frente vai ter inteligência artificial, não é possível retroagir, não tem como retroceder nesse ponto. E, na verdade, o cérebro pensa assim, a inteligência artificial também vai fazer da mesma maneira. O problema ele é muito complexo quando se fala, por exemplo, de um chat GPT da vida. Eu nunca acessei isso, eu não sei como é que é. O Dr. João gosta disso, eu não gosto. Mas eu não gosto por uma questão minha, pessoal, porque eu sei que uma vez que eu for lá buscar uma resposta rápida, a tendência da segunda, terceira, quarta, quinta, e aí eu não quero sair do meu método cartesiano de estudos. Mas para eles que giram, principalmente o Dr. João, que atua muito nos tribunais superiores, dono de precedentes que são citados dia após dia no âmbito nacional, precisa de um volume rápido de informação, isso é uma ferramenta que atende a eles. Mas como que nós podemos aferir a questão de uma inteligência artificial no Tribunal do Júri? Se nós pensarmos decifrar essa inteligência artificial, nós compreendemos a essência do ser humano. E quando nós compreendemos a essência do ser humano, nós podemos fazer boas intuições. Se nós compreendemos quem nós somos, quem o nosso adversário no Ministério Público é, e como que o juiz decide, quer seja as decisões interlocutórias, como a pronúncia, que manda para o Tribunal do Júri, ou uma sentença condenatória propriamente dita, nós conseguimos, com essa expertise, trazer um quadro, no mínimo, dentro desse jogo de alternativas mais estratégicos, de antever aquilo que vai acontecer e nós trazermos isso para o nosso lado. Eu posso falar para vocês que dos meus 240 e poucos plenários, de mais de 500 casos que eu tive no Tribunal do Júri, eu sou afortunado porque mais venci do que perdi, todo mundo sabe que realmente está condenado no Tribunal do Júri. Mas isso é porque eu sou bom? Evidentemente que não. Não sou melhor do que ninguém. Mas tudo aquilo que eu e a equipe faz, a gente faz de uma maneira estratégica. E se você está preparado, se você tem um domínio, se você tem a técnica, o nosso adversário muitas vezes vai agir com desdém, vai achar que está ganho, vai achar que está tudo certo, porque tem o apoio do juiz, mas pasmem, eles não estão preparados para combater os nossos escudos e as nossas espadas, quando encontram guerreiros de verdade. Então, muito além do que eu poderia falar para vocês, eu iria até mesmo avançar com os vídeos, mas está sendo o som, né? E aí vocês não vão conseguir ver as intuições. Mas a próxima vez que me der a oportunidade de ouvir, a gente entrar numa caixinha de som, mostro para vocês, então não tem problema nenhum, só me chamar lá no WhatsApp, falar, você não sabe nada, etc. Então, atendo todo mundo, com o maior prazer. O que eu mais quero é, de fato, que estejamos todos nós preparados, todos nós agindo de uma maneira em alto nível no Tribunal do Júri. Nós temos que parar, e eu finalizo dessa forma, nossa diretora Eliane, dizendo: a advocacia não pode ser um martírio de advogados invejando os advogados conspirando contra outros colegas, como se fosse uma disputa de clientes. No Tribunal do Júri isso funciona muito bem, mano. Para cada réu tem que ter uma vítima. E hoje está se perdendo aquela questão de que vítima é oriunda do Estado
a vítima tem que se fazer representando um advogado da sua confiança no Tribunal do Júri. Então existe campo para tudo quanto é lado. Porque enquanto nós não estamos nos preocupados com o advogado do nosso lado, e querendo disputar território, questões infladoras, os nossos adversários estão se aprimorando. E nós pagando o salário deles. Eu sei de todas as limitações que uma sucessão dessa gestor de ordem tem. Muitas vezes fazem muito mais até do que se espera, do que podem. Mas eu não estou fazendo nenhuma crítica. No outro da CAASP, São Paulo, havia um feirão de livros e estava lá por R$40 o Código Penal de 2016. Vocês imaginam que o promotor de justiça vai receber do Ministério Público um código desatualizado? É isso que eu estou falando. O Luan falou bem, uma terça-feira com esse frio, e nós estamos aqui nesse bate-papo, nos coloca num outro patamar. E é uma obrigação nossa, que temos mais anos de janela, de vivência, de nos colocarmos como de fato somos, num patamar de igualdade. Porque aquilo que Deus me deu e fez, talvez o meu nome ser reconhecido como vitorioso no campo de batalha, aquele que está ao meu lado também eu quero que eu seja. É essa que é a missão. Então não existe questão alguma de todos vocês que for ter o prazer de aqui conversar, de que se acontecer algo, quer seja as brigas do Tribunal do Júri, as confusões do dia a dia, ou as dúvidas que nós temos nos nossos processos, ou até mesmo, olha, qual que é o seu olhar, o que você acha desse caso, olha, eu tenho medo de enfrentar o Tribunal do Júri, por que nós não podemos irmos juntos? Sempre falo, querida diretora secretária, nós temos que estar juntos por R$1 ou por R$1 milhão. Isso eu falei para a Vanessa, isso eu falei para o Luan, isso eu falo todos os dias para os meus pais, a minha equipe no escritório. Por isso que a nossa caminhada, o happy hour é durante o dia, não é quando o trabalho termina. É por isso que nós fazemos amigos na advocacia. É por isso que, de fato, tenho a oportunidade de trazer aqui experiências minhas do dia a dia, fazendo com que vocês possam, no mínimo, ter uma reflexão. Essa reflexão que foi falado aqui tem que ser positiva, de fazê-los pensar, e de fazê-los agir de uma maneira, talvez não ainda imaginada anteriormente, mas dar força para que, de acordo com esse material que foi passado, amanhã possa ser melhor do que hoje, a missão vai estar cumprida. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção que me foi concedida nessa noite. Estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, dúvida, e deixo depois o meu contato. E, principalmente, muito obrigado a todos pela atenção que me concederam. Muito obrigado.